Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer entrar na sua casa e abrir o nosso espaço para você. Hoje nós vamos falar sobre alimentação que previne doenças e para conversar comigo eu tenho aqui Geórgia de Oliveira, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. A gente vai ter um assunto muito interessante hoje. Muita coisa para falar sobre, né? Sim. Tem também Carlos Frederico, que é gastroenterologista. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. E também na música, Amanda Macedo, convidada também para participar do bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Vai ser muito bom. Vamos aprender muito hoje. Lembrando que o Espaço Feminino é o que é, porque pessoas como você que está assistindo aí semeiam na Boas Novas, acreditam nesse projeto de comunicação e fazem dele o que ele é hoje. Se você gostaria de se tornar um semeador da Boas Novas, o nosso telefone é código 21 2112 6300. Contribua, ore, enfim. Nós precisamos da sua cobertura de oração também. Quando a gente diz contribuição, claro, a gente precisa, mas também de oração. A Boas Novas é uma rede de TV missionária há 24 anos, com 24 horas de TV cristã todo o tempo. Nós só estamos no ar porque Deus deu a ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. E nós só vamos sair do ar o dia que a trombeta soar e o Senhor nos chamar para estar no céu com Ele. E é um grande prazer e uma honra imensa poder fazer parte desse projeto de televisão e comunicação cristã. Então participe, mande seu e-mail, sua sugestão, enfim, seu tema, sua receita. Faz o Espaço Feminino ser cada vez mais variado e bacana de você assistir. O nosso e-mail é espacofeminino@boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. Nosso canal no YouTube é youtube.com/Boas Novas Oficial. Lá você encontra daqui a pouquinho esse programa que você está assistindo, bem como todos os outros Espaços Femininos apresentados por mim ou pela Luana, minha cunhada. Um grande beijo, Lu, te amo. E também todos os outros programas da grade da Rede Boas Novas. Nós temos canal no YouTube, nós temos fanpage, nós temos perfil no Instagram, nós temos aplicativos para Android e iOS para você assistir a Boas Novas, ouvir a nossa programação. Enfim, não tem desculpa para não conhecer, para não curtir, para não se inscrever, para não comentar, para não compartilhar. Enfim, está nas suas mãos aí para você participar do nosso programa. Enfim, vamos lá. Quais são os alimentos que a gente deve evitar? Já que a gente está falando de alimentar para prevenir doenças, o que então são os mais nocivos? Sim, é muito interessante porque é uma pergunta que te abre portas para falar de muitos alimentos, né? Hoje nós temos muita preocupação do que o alimento te traz de benefício e o que ele pode te trazer de malefício. Uma dieta muito equilibrada, balanceada, dificilmente vai te dar esse alimento vilão, né? Legal. Ele não vai estar sozinho porque ele vai ter um conjunto de outros nutrientes e outros alimentos equilibrando esse cardápio. Eu acho legal tu dizer isso e desculpa te interromper, sim, mas normalmente quando a gente fala isso, a gente pensa logo em ser radical. Não come, sim, deleta, faz sim, mal, nunca mais. E a pessoa vive assim numa restrição, às vezes numa coisa que ela aprecia e claro, gosta de vez em quando. E dependendo do uso e da prática e da combinação, da harmonia daquele cardápio, isso não vai trazer mal nenhum. A gente ainda comentou um pouco, né? Eu e o Dr. Carlos falando disso. Mas, sem dúvida alguma, os alimentos com alto teor de gordura saturada são os alimentos que hoje mostram um alerta do consumo, né? O indivíduo ele tem que saber qual é esse grupo de alimento e qual é a frequência desse alimento no seu cardápio. Legal. Então, o grupo de alimentos que agregam mais gordura saturada são os alimentos
embutidos, são os alimentos das carnes com partes gordas, dos lácteos engordurados. Esses são os alimentos que a gente tem que olhar e como é que eu vou usar, como é que ele vai estar dentro do meu dia a dia na minha prática alimentar. Então, é dizer, não precisa deixar radicalmente de consumir, mas sim reduzir, de repente, a quantidade associada a outras coisas mais saudáveis. Dá para levar? Dá para se equilibrar. Doutor? Eu acho o seguinte, nosso organismo tem um sistema imunológico próprio, né? Legal. Nós temos várias bactérias, micobactérias, que seja, e a gente precisa principalmente da nutrição para manter o sistema, seja ele nervoso central, seja ele gastrointestinal, seja visceral, entendeu? Equilibrado, importante para a gente lutar contra manifestações oportunistas, doenças que possam acontecer por uma queda do estado imunológico. Uma pessoa bem nutrida, bem alimentada, com equilíbrio, a possibilidade é bem menor disso acontecer. E se acontecer, se ela faz uma reposição e faz uma alimentação balanceada, a tua recuperação do teu organismo é muito mais evidente. Isso seja na criança, seja no idoso, ou seja no adulto jovem. Então é importante que a saúde começa por uma boa nutrição. Legal. Né? O que pode acontecer na vida pode ser hereditariedade, pode ser reações do momento, né? Alguma doença que possa acontecer naquele período, mas a nutrição é muito importante e o paciente não pode deixar de pensar nisso. A gente pode dizer, eu não entendo não, gente. Vocês que são os médicos, então se estiver falando besteira, por favor, me corrijam. Mas a gente pode dizer que, por exemplo, fatores como hereditariedade podem ser, talvez, retardados se a gente tiver um cuidado da alimentação, desse equilíbrio? Algumas coisas sim. Veja bem, se eu tenho uma família de diabéticos e hipertensos, naturalmente eu já tenho que saber que isso tem uma grande relação de hereditariedade. A gente sabe que o sal e o açúcar, né, em excesso, e hidrato de carbono, isso é melhor para a Georgia poder falar. Se você começa a combater desde o início, logicamente, você pode vir a ter, mas isso pode aparecer numa idade mais longa, entendeu? Não precoce, como a gente tem visto, às vezes, adolescentes diabéticos já, entendeu? Crianças diabéticos, entendeu? Adultos jovens, entendeu? Porque não pensaram na prevenção com nutrição numa parte familiar. Sim, entendeu? você pode agir muito precoce, né, com esse público. É uma conscientização que faz desde a primeira infância, no cuidado da alimentação, no estilo de vida que se desenha para aquela criança, né? Hoje, por exemplo, falar um pouco de comportamento e distúrbio alimentar, a criança hoje ela fica muito mais sedentária, ela é mais restrita ao meio que ela convive, com menos gasto energético, né? Não tem mais uma criança que a gente até comentou há pouco tempo, né? Eu estou correndo, estou pedalando, o tempo não dá. Aquela criança, por questões múltiplas, ela é mais confinada. E certamente um erro alimentar implementado nesse momento favoreceria essa hereditariedade toda, favoreceria um diabetes precoce, uma dislipidemia. É muito comum ver um adolescente com 16 anos dislipidêmico. O que é isso? Com um triglicerídeo altíssimo. Né? Como é que vai ficar a parte cardiofuncional dele no futuro? Né? Então, é uma questão importante. É sério o que a gente está falando aqui hoje, a gente ainda vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Mas antes eu queria ouvir uma música da Amanda, a música Novo Céu e Nova Terra, do CD Novo Céu. Por favor. Eu vi a voz de Deus
Continuamos com o Espaço Feminino e hoje eu quero mandar um abraço especial para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz, Seropédica, sei lá se eu esqueci algum nome, um grande beijo para vocês. Eu esqueci algum nome, gente? Não, né? Acho que eu peguei todo mundo. Canal 19, Canal 42, Canal 5.1 Digital, todo o Rio de Janeiro. Pronto! Um abraço para o Rio de Janeiro, terra que me abraçou e por causa deles eu estou aqui, né? Muito obrigado por assistir, por curtir, por ligar, por comentar. Vocês moram no meu coração e a Boas Novas tem um amor muito grande por vocês. O meu grande abraço hoje vai para vocês aqui do Rio de Janeiro. Lembrando, se você ligou sua TV agora, nós estamos falando sobre alimentação que previne doenças. E eu tenho a Geórgia, o Carlos e a Amanda aqui conversando comigo sobre isso. Terminamos falando sobre alimentação saudável que pode retardar doenças genéticas. Hereditárias. Perdão, genéticas. É quase isso, gente. Também eu sou meio loura, não liga não. Vamos embora. Continuando, tem alguma coisa que melhora a memória, por exemplo, para mim aqui? Algum alimento que previne a perda de memória? Olha, alimento em si, na verdade, o que a gente pede muito para o idoso é que ele não pode parar. É isso que é a verdade. E para não parar, ele precisa se alimentar bem. Legal. Para não perder a memória, tem que manter atividade de consciência, de bem-estar, também faz parte da saúde, mas também de atividade, né? Seja ela um pouco física, se ele não consegue manter a mesma carga dos seus 40 anos, mas manter a atividade cerebral, pelo menos em atividade. Fazer as suas atividades diárias em casa, ter uma boa alimentação, passear com os netos, passear com a família, ter integração e não viver num mundo à parte. A gente sabe que as doenças neurológicas, muitas das vezes, o envelhecimento, né, seja ele precoce ou mais retardado, acontece quando a pessoa começa a ficar muito debilitada, né, de várias doenças, desidratação, que seja, múltiplas internações. Todas as coisas que acabam acometendo mais uma pessoa idosa. Exatamente, infecções vão atravessando e a alimentação faz parte disso. A gente vê que pessoas saudáveis, elas continuam fazendo atividade física além da conta, entendeu? Mesmo com uma idade, achando que tem muita gente, nossa, eu ia conseguir fazer isso? Sim, consegue. E quando você vai perguntar a elas, tem uma alimentação balanceada e saudável. Entendeu? Isso é importante. Um dia tem muito velhinho aí com mais disposição do que muito novinho. Pode falar da água, pois entendeu? É muito interessante isso que o Carlos abordou, né? A gente foi do adolescente, agora chegou no paciente geriátrico, que todo indivíduo acima de 45 anos, ele começa a ter uma alteração da sua estrutura corporal, né? A gente começa a perder mais massa muscular e agregar, se a sua alimentação está errada, mais gordura. Mas fato é que um paciente geriátrico, um paciente idoso, ele tem uma superfície muscular muito mais comprometida. Né? Óssea também, né, eu diria. Óssea por carências nutricionais, déficits de alguns minerais, a gente pode daqui a pouco abordar mais isso, mas é muito interessante que hoje, né, a gente já reverte esse quadro que é chamado de sarcopenia, que é essa perda de massa muscular nesse paciente geriátrico, levando esse indivíduo à função dele normal, né? Autorizando ele ter mais autonomia. E isso é um impacto emocional também muito importante para aquele paciente, que quanto mais idoso você imagina, você saudável ou não, você fica mais dependente. Né? Então tem toda uma complexidade de envolvimento aí nessa história do envelhecer saudável e do envelhecer não saudável. Né? E a nutrição permite isso. Ela atinge esse ponto crítico que é: eu preciso de mais ou menos nutriente nesse momento. E quais são esses nutrientes? Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tem nada a ver com esse programa, mas eu tenho notado assim em pessoas, não sei se é porque eu estou envelhecendo junto, aí parece que a gente nota mais algumas coisas. Desenvolvimento de alergias alimentares que não existiam antes. Isso é normal quando vai envelhecendo? É uma coisa mais do século, do estresse, das coisas? A questão é que a gente pode ter uma hipersensibilidade tardia. Não precisa ser uma hipersensibilidade primária que a pessoa, por exemplo, relata. Doutor, não sei o que aconteceu. Eu comia camarão, frutos do mar, nunca aconteceu isso.
quando mais jovem. E agora, aos 45, 50 anos, eu fiz um processo alérgico Absurdo, por esse né? tipo de alimento. A gente chama de uma alergia tardia. A gente tem os nossos linfócitos, entendeu? As reações imunológicas que absorvem numa determinada época da vida, né? A pessoa não tinha aquilo e o seu sistema imunológico reconheceu aquilo como um agressor. E aí dá a manifestação alérgica que não foi lá na idade mais nova, na verdade foi mais tardia. É um reconhecimento de linfócitos da gente em relação a isso. Isso pode acontecer tanto aos 50, 60, 70, isso é explicável, entendeu? Legal. Que nem sempre anda na mesma linha. Eu ia dizer, mas isso é o quê? É um defeito que dá em algum gene, sei lá? O nome é isso, sensibilidade tardia. Não foi reconhecido naquele momento que deveria ser. Alguns estudos sugerem também, né, uma precariedade numa exposição muito grande de uma alimentação incorreta e poderia então estimular essas imunoglobulinas, essas defesas aí, porque são todas elas produzidas já ali foi sobrecarregado por tanto tempo que depois, exatamente, pode ser que uma disbiose, né, uma flora intestinal prejudicada com exposição muito longa, de 20, 30 anos, não venha mostrar essa hipersensibilidade reativa numa fase adulta, idosa. Pode ser a modificação genética do alimento, que hoje a gente está na era da transgenia. É seguro, mas a gente não sabe se esse organismo geneticamente modificado, até quanto a ingestão ou até quando a exposição eu vou ter um trato digestório funcionante para isso. Né? Então, se levanta muita questão e isso é sério. A reação da microbiota, quer dizer, a microbiota aos 20 anos é totalmente diferente de uma pessoa com 80, 70. O corpo inteiro, eu diria, já passou por infecções, sejam virais, bacterianas, mudança do ritmo intestinal, gastrointestinal, quer dizer, bactérias nocivas ou boas que defenderam ou não defenderam, e tem uma hora que tem um reconhecimento irregular, entendeu? É quando começa a acontecer esse tipo de coisa. Agora eu vou na contramão, já que eu fiz essa pergunta. Existe a possibilidade, então, da gente reverter hipersensibilidades tendo uma alimentação diferenciada, com hábitos de vida mais saudáveis, exercícios, enfim? Sim. Depende, né? Depende. Relativo. Depende. Não é usando, por exemplo, certos alimentos que eu vou fazer com que eu não fique alérgico, né? A gente tem certas reações, por exemplo, a gente fala muito em relação à reação alimentar, a alimentos ou a lactose, que seja, né? Porque está na moda. Intolerância. Sem intolerância, né? Tem alguns estudos, por exemplo, que falam que pais alérgicos, né? Se os pai e a mãe são alérgicos, há uma possibilidade de 50% do filho ser alérgico. Legal. Né? E se um dos dois for alérgico, 25%. Então, a gente trabalha mais ou menos com expectativas. Falando assim da lactose, a pessoa, na verdade, ela não é alérgica à lactose, ela é alérgica a uma proteína que tem do leite, entendeu? Só que a gente não sabe qual tipo de proteína. São 6 proteínas, quer dizer, você não sabe se é A, B, C ou D, então não dá para a gente saber. Então, engloba como se só. Mudar a alimentação para não ter alergias, né, como um fator protetor. Deixar de comer o que dá alergia, Na né? verdade, deixar de comer o que dá alergia. Se identificar o que te deu alergia, porque às vezes também esses processos são temporários, né? O meu sistema imunológico está mais debilitado, está mais fragilizado por antibiótico terapia ou por estresse. A gente não pode, a gente vive num mundo que ele te estressa por si só, então você tem uma queda imunológica e você está susceptível. No momento que você está bem, nutricionalmente equilibrado, praticando atividade física, talvez você não manifestasse aquela doença tão franca nessa ordem, né? Então quer dizer que alergias podem estar ligadas diretamente à imunidade. Às vezes você sempre teve alergia, mas por ter uma imunidade boa, nunca se manifestou de um jeito que você se alarmasse. Mas a imunidade baixa provoca e aí sim você se alarma. Pode ter uma porta aberta para isso. Legal. Amanda, por favor, se tu tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me interromper e perguntar, tá bom? Pode deixar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui essa pergunta que chegou para mim, gente. Alimentos industrializados são a causa de doenças degenerativas modernas? Existe essa pergunta? Chegou para mim. Vamos lá. Jogo para vocês, porque, enfim... Pode responder. Eu acho o seguinte,
Nos anos 60, 70, a gente não tinha a quantidade que a gente tem hoje de conservantes, de produtos para fazer o alimento ele conservar mais numa gôndola de supermercado, ou seja, numa mercearia, ou que seja. E aí vem os congelados, vem essa coisa. Sabidamente, esses conservantes, eles alteram, sim, com o tempo começaram a alterar a microbiota gastrointestinal. E com isso a sensibilidade pode ser de uma pessoa mais revolta ou não. Quanto a eles serem preventivos, né, que você perguntou, preventivo de doenças degenerativas. São a causa de doenças degenerativas. Acho sim que eles possam ter uma reação nisso. E aí só no futuro vai saber, né? Uma contribuição nisso. Porque tem doenças que parece que de um tempo para cá deram um boom, assim, e a gente às vezes só culpa o estresse ou só culpa outra coisa, mas você pega uma maionese, por exemplo, no supermercado, ela tem vários conservantes. Nos anos 70, 80, você não tinha, a maionese durava pouco. Você tinha que ser consumida logo, então a gente não sabe... Eu acho que essa moda de ter tudo em embalagens maiores para durar mais, né? Aí tem que fazer conservar, durar muito tempo, né? E a gente não sabe, né, Jorge, se esses conservantes, né, se isso leva a câncer, problema oncológico. Não existe nenhum tipo de estudo ou fiscalização para essas coisas passarem. Tipo assim, como é que então eles estão sendo liberados para venda, para consumo? Pois é, isso é muito interessante. Existe o Conselho de Segurança Alimentar, que é o CONSEA, e isso é permitido, né? A gente não vende comida veneno, é permissível, mas... O problema é que o indivíduo ele não sabe administrar isso, né? O paciente, aquela história que a gente estava conversando, ele não tem ideia do quanto isso é uma ferramenta boa ou moderada ou ruim, né? O excesso de tudo vai te trazer algum dano e a falta também vai. Então, a indústria ela permitiu que levasse alimento com uma sustentabilidade maior para um extremo lugar que lá não tinha. Então, tudo bem. Agora, o problema é que o sujeito ele deixou de ter a prática da boa alimentação e passou a comprar só industrializado, né? Que é mais fácil abrir um porque suco dura de caixinha, mais, colocar e tomar, do que ele ir lá espremer a laranja dele, bater uma maracujá. Organofosforados, né, que são incrementados nos alimentos para durar mais. Quantidade altíssima de... Então, na verdade, ali está até dizendo consumo mediante orientação do médico ou do nutricionista. Mas o indivíduo pega lá na prateleira do supermercado, leva para casa. Não tem um médico lá do lado da prateleira, né? Todos os dias, mas ele também não busca informação, né? É a história que a gente conversou um pouquinho antes. Ele tem informação, ele tem acesso. Hoje em dia, a medicina, ela tirou um pouco aquela blindagem do paciente perguntar para o médico. O paciente tem toda a liberdade para isso. Né? Todos os dias, a gente tira dúvidas de paciente. Os meios de comunicação atraem para isso. É um prazer até para o médico tirar uma dúvida, né? Sem dúvida. Enfim. Mas o indivíduo, essa é a minha opinião pessoal, ele é mais ele é mais imediatista, né? É mais fácil pegar ali, comprar, abrir, esquentar no micro-ondas e comer. E dura mais, né? Um vegetal que tu compra na feira dura 3, 4, máximo 5 dias e o negócio já tá lá. Não dá tempo da pessoa ir ao supermercado todos os dias para pegar coisas frescas. Tira tudo do... Só que a gente sabe que hoje a exigência desse tipo de população é por coisas rápidas, né? A gente sabe que isso não é uma coisa que faz bem. As coisas naturais, né? Aquilo que a gente fala do leite tirado da vaca, não misturado, quer dizer, isso dá uma... Sem aditivo químico né? Você pega a validade de um farináceo, né? Foi a história do glúten, que falou muito e a gente até conversou um pouco. O Brasil não produz trigo, né? O nosso trigo é todo importado. O trigo é um cereal que ele contamina fácil, porque através de fungo, umidade. Então, imagina, gente, o Brasil é imenso. A gente importa trigo de um outro país. Estados Unidos é um dos maiores exportadores de trigo para a gente, se eu não me engano é. Então, esse trigo vem em container, atravessa sei lá quanto tempo, para chegar a nossa inspeção sanitária, liberar para entrar para a indústria refinar para virar pão de pacotinho, aquilo dura 3 meses. A validade dele está ali, 15 dias, mas você pode deixar ele lá que ele não vai estragar. Não é ficar na geladeira se você congelar. Pois é, aí às vezes o paciente diz, eu sou intolerante a glúten. Não, você não é a glúten. Preste atenção se esse trigo processado, com tanto edulcorante, não te causou alguma
Talvez foi intolerância. isso, os conservantes algum excesso que de seja, fermentação ou um refluxo, não tem nada a ver com glúten, porque você não tem nenhuma deficiência da enzima para poder digerir o glúten. Isso tudo um exame simples. É um exame simples. E ele acha que, na verdade, é intolerante, mas, na verdade, às vezes não é. É, na verdade, os conservantes, o que fez sem durar dúvida, aquilo, sem né? dúvida. E a culpa cai em cima Deixa eu do glúten. polemizar aqui um pouco. Já que a gente falou sobre importação e exportação, tem um assunto aí que está tomando conta de todos os noticiários sobre a exportação e importação de carne, de frango, de produtos, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, né? 80% da carne que é produzida, ela fica aqui. Consumo interno. Consumo interno. 20% é exportado, né? E aí se há teoria, né? Ninguém sabe, talvez, que tipo de carne que é exportada e que tipo de carne que fica em âmbito nacional. Se há uma diferença entre as duas carnes. Depende de quem está importando. De quem está importando, depende de quem é o grande importador ou quem é o menor importador. Mas isso tem uma conservação. Isso tem que ter uma conservação para poder, não é uma coisa fresca, né, de um dia para o outro, né? E a gente não sabe se a carne, eu sei que está na moda, né, ácido ascórbico, misturado, aquela coisa toda, se isso está influenciando nessa qualidade da carne, né? Isso quem pode avaliar são os órgãos, né, de Anvisa, né, que são especializados para poder dar uma ideia, não somos nós. Sim. Mas a gente sabe que a carne digere mal. Um pedaço de carne ele pode demorar até 3 dias para ser digerido, né? Se você tomar com um refrigerante de cola, por exemplo, pior ainda. Pior ainda. Que aí torna aquele pedaço de carne, na verdade, um pedacinho de carne numa bola de ping-pong, que seja. Então, é mais difícil de você digerir. Por isso a carne branca é mais fácil de digestão, entendeu? Então, influencia no processo digestivo? Lógico, influencia, né? Mas você tem que avaliar, porque as pessoas precisam de proteína. E a proteína é só ficar no ovo. Não, eu sou vegano, eu como ovo, mas não como carne, né? Se a pessoa começar a ter déficit, tem que conversar com a nutricionista para ver se precisa de uma suplementação ou mudança para outro alimento, já que ela adquiriu a sua cultura, né, Jorge? Isso você pode falar melhor. É muito comum o paciente ele chegar dizendo que ele... É diferente o vegano do vegetariano, né? O vegano, ele tomou uma ordem forte aí por conceito ideológico, tem uma questão mais diferente. O vegetariano é um cara que entendeu que ele não digere bem alimentos de origem animal. Não faz bem para ele, né? E aí não faz bem para ele. Só que a nossa espécie é uma espécie que precisa dos aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos estão na linhagem dos alimentos de origem animal. Ou seja, você continuar, esses aminoácidos que a gente precisa, eles ajudam a gente no quê? Da no sistema imunológico. Perfeito, legal. Não, só para a pessoa que está em casa ter noção do que ela está deixando de ingerir, né? Exatamente. A desarmonia, né? A história do desequilíbrio do cardápio, não necessariamente se eu vou focar num grupo de alimento, o que eu vou estar perdendo deixando de comer o outro. Tudo que é demais e é de menos vai ser prejudicial. Vai ser prejudicial. Se eu comer só carne, eu vou me prejudicar em alguma coisa. Sem dúvida. Dietas da moda dizem, né? Exato. Né? Se eu comer só carboidratos, eu vou me prejudicar de alguma forma. Sem dúvida. Né? Então, toda dieta tem seus malefícios ou bacana benefícios dizer que isso, seja. porque às vezes a gente faz dieta e bota, não, porque eu tô comendo muitas verduras e muitas frutas, eu corto o carboidrato e vai estar tudo certo. Vai faltar, você vai mostrar em algum déficit nesse momento. Vai faltar energia. A gente conversou uma coisa muito interessante, porque nós, né, somos técnicos, somos cientistas do cuidado fisiológico, da administração do corpo e da saúde que propaga daí. O indivíduo, quando ele se propõe a essas mudanças alimentares, sem o aconselhamento médico, nutricional, ele pode estar trazendo um prejuízo muito grande para ele, porque ele nem tem ideia se ele tem alguma disfunção hepática ou renal, ou de alguma glândula tireoidiana, alguma coisa que dificultaria todo o processo dessa restrição ou dessa introdução desses alimentos. E ele pode, ao final dessa mudança dietética, abrir um quadro de insuficiência renal. Que está aumentando cada vez mais. Fazendo algo legal, né? Que está aumentando cada vez mais essas dietas. É o que eu mais vejo, paciente com ácido úrico aumentadíssimo. Que dão determinadas doenças silenciosas.
A insuficiência renal é uma Quando delas. tu vê, já tá... Começa silenciosa, com aumento laboratorial, né? Quando abre o quadro mais grave, quer dizer, quando você vai colher a história, já tem uma história muito grande disso. Então tem que tomar muito cuidado. Tudo que você restringe, né, demais pode ser ruim. Tudo que você acrescenta demais pode ser ruim. Eu acho que a maior lição aqui que a gente está dando para você que está em casa é... Eu não estou dizendo para você deixe de fazer dieta, eu não estou dizendo para você coma muito de tudo, eu estou dizendo equilíbrio. Sim. Não acredite em nada restritivo demais, não acredite em nada liberal demais. Tente manter o equilíbrio. E isso não é só na alimentação, gente. Eu acho que isso é válido para todos os aspectos da nossa vida, entendeu? Para ter um estilo de vida saudável, para ter uma longevidade saudável, para se viver bem, para prevenir doenças, para ter uma boa imunidade. É simples, não é receita de bolo. Equilíbrio. É só isso que a gente está dizendo. A gente vai já para o break e volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino. Se você tem acompanhado aí os últimos programas que eu tenho apresentado, eu tenho mostrado para você um produto novo da Rede Boas Novas. Ele é uma parceria da Oink Filmes, que é criadora dos Três Palavrinhas, com a Rede Boas Novas, e ele é o primeiro musical teen cristão do Brasil. Ele se chama Cross e está disponível aí para você. A gente já assistiu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e, se eu não me engano, hoje é o 4. Dá uma olhada aí o que é o Cross. Ele é a mais nova revelação da música eletrônica. Sua música vai mudar a sua visão das coisas. Esqueça tudo que você já ouviu e se entregue ao som incrível, hipnotizante do DJ Tempestade. Baixe grátis na internet, mas só até o dia do Festival do Colégio. Meu Deus! Preciso contar isso para a Lina. Este é o plano do DJ. Hipnotizar a galera antes do festival, dominar a mente deles com a música hipnotizante. Acho que tá na hora de orar pelos meus amigos e buscar refúgio no único que pode salvar o Caco, proteger a nossa banda e libertar as pessoas desse transe.
Gente, esse é o Cross, vocês conheceram o DJ Tempestade, o capítulo mais sinistro, mas ó, Cross é uma banda formada por Caco, Lina e Juba, para você entender mais ou menos o que é o Cross. Amigos inseparáveis que encontram na música um caminho para levar a palavra de Deus pelo mundo. Mas agora eles têm um grande desafio, vencer o Festival do Colégio para gravar o seu primeiro CD. O grande problema é que Caco está muito estranho e, como se não bastasse, o misterioso DJ Tempestade também vai participar do festival com sua música Incrível Notizante. Será que eles vão conseguir salvar o Caco e ganhar o festival? Descubra o final dessa emocionante aventura. Vocês podem ver aí que isso aí é a Bíblia cantada. As crianças estão aprendendo versículos e referências, que eu acho que é fantástico, que a gente não ensina. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela não lê ainda, mas ela sabe esse DVD todo de cabo a rabo, versículos, referências, escuta e gosta. E eu acho isso fantástico. Se você está interessado aí no material do Cross, esse aqui é para em casa, esse aqui eu escuto no carro, os contatos estão aparecendo aí na sua tela, código 31 3218 2550. De novo, código 31 3218 2550. Ou então, vendas@onimusic.com.br. Vai dado o recado aí. Voltando, hoje nós estamos falando sobre alimentação que previne doenças. E se você ligou a TV agora, Georgia, Carlos e Amanda, nós estamos aqui batendo um papo super interessante, já aprendemos muita coisa. E agora eu queria falar sobre ovo, porque ovo é um negócio complicado. Ora, faz bem, ora não como, faz mal, ora coma muito, ora não coma nada de ovo. O que eu acredito? Olha, o ovo, a clara do ovo, ela tem uma carga de proteína importante, de albumina importante, né? Só que tem que se ter cuidado, sim, com o ovo, principalmente com salmonela, que pode, essa coisa de lavar o ovo, não lavar o ovo, aquela coisa. Outra polêmica. Que na verdade pode contaminar o ovo na sua quebra e colocar para você fritar ou cozinhar, que seja. E por muitas vezes se quis malhar, na verdade, a gema do ovo, como se fosse um excesso de carga de colesterol, de LDL, né, um colesterol ruim para a gente, com uma carga baixa de HDL, que é o colesterol bom da gente. Então, quer dizer, é o que a gente começou desde o início do programa. Abolir totalmente o ovo não é uma coisa correta, porque ali tem proteína, né? Ainda mais se o paciente, por exemplo, tiver uma doença, por exemplo, um hepatopata, né, tiver um câncer hepático, alguma coisa, uma cirrose hepática, que isso afeta o fígado e a gente precisa de um pouquinho de proteína, que o paciente normalmente tem perda de proteína. O paciente oncológico, também ele precisa de um pouquinho de proteína, a clara do ovo tem albumina. Logicamente, tem outras coisas para a gente suprir, fazer suplementação, que a Georgia pode falar. Mas, eu acho que isso não substitui uma alimentação, né? Não depende do momento. Legal. Depende de cada momento, entendeu? Logicamente, comer 20 ovos, né? Porque é um lutador e precisa de uma massa muscular, de uma energia para fazer aquilo, né? Com certeza ele tem que olhar o rim, porque isso pode uma hora prejudicar e dar uma insuficiência renal dependendo da quantidade ou de absorção disso, né? E a salmonela, que hoje é uma coisa que a gente toma cuidado, né? É uma bactéria que pode causar uma toxinfecção importante. Exatamente, né? um enterotoxicose. É muito comum no meio rural, mas tem no grande centro também. E ela fica ali na superfície da camada da casca do ovo, e a casca do ovo é porosa, né? Muita gente não sabe, mas ela é porosa. Então, como é que eu guardo o ovo, né? Eu tiro, coloco dentro daquela caixinha bonitinha que vem da geladeira, ou eu lavo. O ovo tem que estar na caixinha do supermercado, lá da granja, do que eu comprei, é ali. Quando eu for usar, naquele momento que eu vou cozinhar, eu vou preparar, aí eu faço a higienização, limpo, lavo, e aí eu uso o ovo e aí eu estou segura. Né? Não é tirar o ovo que veio de lá e colocar bonitinho na porta da geladeira, dentro da geladeira. Não, ele tem que ficar armazenado na embalagem dele. E uma coisa que eu falo muito, que é muito importante, gente, tudo tem validade dentro da geladeira.
né? Não é porque está dentro da geladeira que eu vou deixar aquele ovo ad eterno ali, né? Então, preste atenção na validade, tá? É seguro consumir até o dia tal que isso seja respeitado, ainda que os ovos estejam bonitinhos dentro da geladeira, mas eu já não tenho o respaldo da segurança para ingerir aquele alimento ou para dar a uma criança, especialmente um idoso, um paciente com alguma enfermidade. A polêmica da ingestão do ovo, né? Nós, nutricionistas, defendemos muito a ingestão do ovo como um bem-vindo a partir de um equilíbrio do seu cardápio, né? O ovo foi condenado porque a gema tem um colesterol ruim, como a gente ouviu o Carlos falar bem, mas ele tem outros nutrientes, ele tem ferro, ele tem complexo B, ou seja, ele tem nutriente muito importante para a saúde do indivíduo. Mas o quanto usar desse ovo, o que harmonizar esse ovo no cardápio, que é o diferencial. Tá? A proteína do ovo é uma proteína com alto valor biológico, é uma proteína com muito bom aproveitamento hepático. O fígado metaboliza muito bem a albumina. Talvez seja de comum, assim, se vocês puxarem atrás, muito antigamente, quando tinha alguém com hepatite, a tia-avó falava, dá suspiro. Exato. Né? Porque era clara de ovo e carboidrato do açúcar. Eram duas coisas fáceis do fígado metabolizar. Então, não precisa ir tão longe para entender que isso é um benefício. Mas o quanto e como usar, o profissional tem que te orientar. Legal. Esse negócio da salmonela, por exemplo, se fritar bem o ovo, não resolve? Sim, a alta temperatura destrói a camada de... Porque tem gente que prefere aquele ovo gema molezinha. Mas o problema é a manipulação. Entendi. Às vezes o indivíduo não é nem ali, eu fritei, eu assei, eu cozinhei, mas a manipulação... Aqui e a contaminação cruzada. Contaminação cruzada, exatamente. Aqui eu tenho uma superfície limpa, onde eu estou fazendo um soufflé que vai ao forno 180 graus. O micróbio não está vivendo ali. Né? Existem os termos resistentes, mas a salmonela não é. Mas essa outra mão aqui, que eu peguei o ovo cru, que eu cheguei naquele utensílio, ou seja, naquele refratário que eu estou usando, já pulou a salmonela para lá. E muitas das vezes isso a gente explica o porquê que uma pessoa come o mesmo alimento e tem um fator tóxico naquele momento, em 2 horas, e outra pessoa não tem. Né? A contaminação cruzada, a manipulação, que área que foi afetada, né? Isso pode acontecer sim. Legal. Bem, eu vou fazer uma pergunta de mãe aqui para vocês. Quando a minha garotinha era pequena, ela comia o que eu desse para ela. Hoje em dia ela está um pouquinho mais chata com isso. Isso é fase mesmo ou eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito? Eu sou pai também, viu? Então é complicado, né? A criança normalmente, ela acho que pega o gosto das papilas gustativas, né? No começo. A educação alimentar começa na infância. Exatamente. Se você vai estimular a tua criança com carne logo cedo, seja na papinha ou também batido no liquidificador, sopa e depois em carne, vai gostar de carne, né? Então isso é para qualquer alimento, independente de ser carne ou não, de ser proteína ou não. Se você vai estimular com coisas hiperglicídicas, né? Um teor de gordura já na infância, e ela adquirir aquele gosto da papila gustativa e gostar, ela vai sempre ter prazer para a vida toda. Sim. Então, a Jorge também pode falar disso, não adianta eu ter uma educação de uma pessoa em certos alimentos com 15, 20, 25 anos, quando ela não foi na idade de infância. É muito mais difícil. É muito mais difícil, né? É a história da minha mãe que falava... sua mãe gostava de quiabo, quando provou, gostou. Isso eu escutei essa vida inteira lá em casa. Então, quer dizer, mas que época que ela provou? Será que ela ainda estava naquele sentimento ainda de adaptação, né? Porque não vai pegar uma pessoa de 50 anos para poder gostar de certas coisas que nunca usou, entendeu? Claro. Então é muito mais difícil. Jorge? Sim, não, a criança também é muito importante isso ser colocado, porque o estímulo dela vai para o que é mais fácil, né? O leite materno é levemente adocicado, então ela tem essa memória. Então, a seleção que ela faz dos alimentos, sem dúvida, vão ser os alimentos de mais fácil aceitação, porque está ali na memória, na estrutura psíquica dela, né? Sem dúvida. E, além do que, eu tenho 2 filhas. Então, a criança, ela é acomodada, é mais fácil comer o macarrãozinho ou a papinha, porque a textura é mais familiarizada para ela, do que o brócolis, o sei lá o que, o peixe, que a característica de percepção e sensorial daquele alimento é diferente.
Então, dá trabalho. Aí ela, por comodidade, ela diz, não, eu quero só macarrão, ou quero só pão, ou quero... Ela cai numa dieta muito parecida, então. com uma fonte de carboidrato muito maior, porque está ali na informação, tem que insistir. E aí começa a obesidade, né? A obesidade Exatamente. começa assim. Começa os transtornos alimentares. Até mesmo sobre essa parte de criança, o meu filho ele sempre gostou muito, a gente sempre deu muita fruta para ele. Hoje ele vai fazer 5 anos nesse mês de abril. E hoje, eu lembro assim que quando eu comecei a dar o alimento para ele, ele preferia comer fruta. Teve uma época que eu fiquei em desespero. Eu falei, fui no pediatra dele, ele não quer comer comida, ele só quer comer fruta. Sim. Aí, com o tempo, a gente foi insistindo. Hoje, ele é uma criança, assim, super saudável. Ele só toma suco, ele não gosta de refrigerante. A gente falou com ele, o pai dele um dia falou para ele assim, olha, refrigerante não é bom. E ele não toma refrigerante. Legal. Não come hambúrguer. Nossa. Não come essas sonho, coisas. Essa criança é um sonho de toda mãe. Mas quando vê assim, agora ele está nessa fase que você falou. Ele olha assim e fala, mamãe, eu não gosto disso. Eu falo assim, tá bom. A minha tem 4, então acho que a gente está mais ou menos na mesma fase aí. Eu amasso, eu falo assim, tá bom, amasso, misturo, e aí agora? Mamãe, tá uma delícia. Então, aí come. Aí eu falo, então, esse é aquele negócio que você não gostou. Mas é muito interessante. A minha mais velha tem 15, a outra tem 12. Elas nunca beberam refrigerante. Até elas brincam e falam, ser filha de nutricionista é horror. Mas não, elas não sabem o que é, não curtem. Não sentem falta. Não sentem falta. Legal. Nunca dei. A gente vai já pro break e volta com mais Espaço Feminino. Voltamos e já vamos. Nosso programa já está terminando, mas eu queria agradecer a Georgia, o Carlos e a Amanda pela participação de vocês. Desculpa, não dá mais tempo, mas realmente a gente estourou todos os horários. Se você se interessou pelo trabalho deles, se viu em alguma coisa que a gente falou e gostaria de ser consultado ou pegar um conselho aí, tirar uma dúvida com eles, os contatos estão todos no nosso site. Pega lá, liga. E a gente termina com música. A música A Tempestade do CD O Novo Céu. Até o próximo Espaço Feminino. Quando o céu está escuro, quando as nuvens vêm, quando sofro a tempestade e não vejo mais ninguém, é quando eu te chamo, pois eu sei que o Senhor vem.